Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando da vida de Jesus. Este é o segundo vídeo. Se você perdeu o primeiro vídeo, ele está aí no playlist A Vida de Jesus. Vale a pena assisti-lo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite também e faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar a vida de Jesus. Na aula passada eu citei as 6 mudanças que ocorreram na região que Jesus nasceu. São elas: mudanças na política, na cultura, na geografia, na religião, no idioma e nos escritos. E hoje nós vamos estudar 3 destas mudanças. Vamos estudar a mudança política, a mudança cultural e a mudança geográfica. Na aula passada, eu fiz um resuminho do período interbíblico. Aquele período que começa quando encerra o último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, e termina com o primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu Mateus. Se você quiser aprofundar um pouquinho sobre este período, eu vou deixar aí na descrição o link Período Interbíblico. É muito importante conhecer este período. E nós aprendemos que no ano 63, Roma passou a governar a região onde Jesus nasceu. O povo judeu teve o seu próprio governo durante aqueles 100 anos, mais ou menos, do período Macabeus. Mas uma disputa entre a família para ver quem ficaria governando, eles apelaram para Roma ajudá-los nessa disputa. E nós sabemos que um reino dividido não subsiste. Roma, vendo a fraqueza do povo judeu, enviou o general Pompeu. Ele tomou o poder, isto no ano 63 antes de Jesus nascer, e colocou para governar aquela região, a Palestina, Antípater. Antípater não era judeu, ele era edumeu, da linhagem de Esaú. Portanto, era um povo inimigo do povo judeu. E ele governou até o ano 37 antes de Cristo. Quando ele morreu, o seu filho assumiu o governo. E quem era o filho de Antípater? Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas. Herodes era um político muito habilidoso. Ele realmente fez muitas melhorias na região. Inclusive, para agradar o povo judeu, ele reformou o templo, ampliou o templo e de fato ficou muito bonito, mas ele fez isso, como eu disse, para agradar o povo judeu. Mas era um homem terrível, um homem mau. Ele mandou matar a sua própria esposa e 3 dos seus filhos. Olha que homem terrível. E como eu disse, esse é o Herodes que mandou matar as criancinhas da cidade de Belém. Então, esta foi a mudança política que aconteceu na região. O território passou a pertencer ao Império Romano e Roma colocou para governar a região Antípater, que era idumeu, portanto não era judeu, os idumeus eram descendentes de Esaú, e na morte de Antípater assume Herodes o Grande. Esse é o primeiro Herodes. Vamos agora para as mudanças geográficas. Deixa eu abrir na tela para você o mapa de como era a região na época de Jesus. Como você está vendo,
Ao norte ficava a Galileia, no centro Samaria, no sul a Judéia, do lado leste a Pérea e Decápolis. Decápolis significa 10 cidades, que tinham uma certa autonomia, mas também pertencia ao governo romano. Toda a região está no controle de Roma. Deixa eu voltar. Deixa eu falar um pouquinho da Galileia, chamada Galileia dos Gentios. E por que esse nome? Como nós já aprendemos na matéria História dos Hebreus, tem também o playlist aí ensinando tudo sobre este assunto. Quando Salomão morreu, o reino foi dividido. O reino do norte, com 10 tribos, conhecido como Reino de Israel, e o reino do sul, com 2 tribos, conhecido como Reino de Judá. Esta divisão aconteceu mais ou menos no ano 932 a.C. E no ano 722, a Síria invadiu o Reino do Norte e o Império Assírio tinha como política misturar os povos. Trouxeram pessoas de outras regiões para habitar ali na região da Galileia e levou pessoas da Galileia para outras regiões. Esta era a política da Síria. Com isso, ela enfraquecia a nacionalidade dos povos. Daí o nome Galileia dos Gentios, em função desta mistura. A mistura do Reino do Norte com os pagãos, com os gentios. Tranquilo? E Samaria, que era a capital política do Reino do Norte, ela foi destruída, os seus habitantes deportados e aquela mesma mistura. Daí o Reino do Sul, o Reino de Judá, não gostar dos samaritanos, evitavam até passar por Samaria, em função desta mistura. Interessante que os samaritanos desenvolveram um culto onde eles aceitavam só o Pentateuco como palavra de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E como eu disse, havia um conflito constante entre judeus e samaritanos. Já o território da Judéia continuava mais ou menos como na época da divisão, não houve alteração no território. Quando o reino de Judá, Reino do Sul, foi invadido pela Babilônia, ela levou muitos judeus para o cativeiro, deixou só as pessoas mais pobres na região, mas eles retornaram do cativeiro. Isso nós podemos verificar nos livros de Esdras e Neemias. Praticamente não houve mudanças na geografia da região. A Pérea era uma região formada basicamente por judeus. Ficava do outro lado do Jordão, a região que João Batista batizava. Depois nós vamos ver as cidades por onde Jesus passou e em que região pertencia. Já Decápolis, que significa 10 cidades, estas cidades eram habitadas, na sua maioria, por gentios. Depois nós vamos aprender que Jesus também passou nesta região. E a mudança cultural? Alexandre o Grande tinha como política levar a língua e a cultura grega para todos os povos, que nós chamamos de helenismo. Quando você vê esse termo, você já sabe. Helenismo é a cultura e a língua grega. E com esta política, a língua grega passou a ser uma língua auxiliar, o que facilitava a comunicação de todas as pessoas dentro do império. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Interessante que parte da população judaica aceitou o helenismo e até mesmo alguns líderes, mas cidadãos mais comuns, parte da população, não aceitava em hipótese alguma o helenismo, consideravam como paganismo. E em função desta divisão dos que aceitavam o helenismo e quem não aceitava, surgem
dois grupos religiosos principais. Olha que interessante. Só que sobre as mudanças na área da religião, eu vou falar, só que não é hoje não. Na próxima aula, não vai perder a próxima aula. E me ajude na divulgação do nosso trabalho. Vale a pena estudar este assunto, a vida de Jesus. Na próxima aula nós vamos concluir as mudanças que aconteceram na região para entendermos o ministério de Jesus. Não vai perder a próxima aula. Estou indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.